Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Desculpa o horário, galera, que eu sei que me atrasei um pouquinho aí, mas até o dia 31 desse mês é declaração de imposto de renda de pessoa física, ou desculpa, pessoa jurídica do Simples Nacional. Então o prazo é agora, dia 31, amanhã, tá certo? Não, mas vai dar tudo certo. Nós temos aqui já o nosso conteúdo para a nossa live de hoje, que é contabilidade para MEI, tá bom? Então, galera, qualquer dúvida, deixa aí no pontinho aí de interrogação, tá? Sua dúvida, que enquanto a live estiver rolando, nós vamos responder e tirar sua dúvida, tá certo? Então, aguardar só um pouquinho que você chegar também, né? Vocês chegarem aí para a nossa live, tá bom? Então, bora lá, Rosiane aí, tudo bem? Seja bem-vindo aí à nossa live, tá bom? Galera, é o seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo Alves, sou contador de negócios digitais. Então, essa galera do marketing digital, afiliado, tá? Produtor digital, coprodutor, então, youtuber, influenciador digital, também nós trabalhamos QRA Contabilidade, tá? Nós trabalhamos ajudando esses empreendedores a iniciar o seu negócio digital, tá certo? Então, daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa live, tá bom? Desculpa o atraso de novo, né? Quer dizer, novamente, pedindo desculpa. Galera, eu sou muito caxias assim, nesse ponto, sou muito pontual, tá? Desculpa mesmo o atraso. Mas nós vamos pro conteúdo, tá bom? Muita gente tem essa dúvida, eu tenho aqui algumas perguntas aqui da galera que eu vou começar a falar no final, tá bom? No final, quando tiver pertinho de acabar aqui a nossa live, eu vou falar um pouquinho aqui, responder algumas perguntas que eu já tenho aqui, que eu deixei na caixinha, tá? Algumas perguntas e algumas dúvidas da galera, tá certo? Qualquer dúvida, deixa aí no pontinho de interrogação, que eu vou respondendo durante a live, tá certo? Aí muita gente pergunta, Reginaldo, o MEI é obrigado a ter contabilidade, é obrigado a ter um contador? Galera, é o seguinte, de acordo com o Código Civil, não, mas, certo? Mas a minha dica é que sim, que o MEI tem uma contabilidade. E de preferência uma contabilidade especializada no seu negócio. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui ainda, porque é importante uma contabilidade especializada no seu negócio digital. Tá bom? Então, por que, Reginaldo, o MEI deve ter uma contabilidade? Com a contabilidade, você vai melhor se organizar. Isso tanto da forma contábil, também da forma tributária. Tá? Você tem que entender que o MEI é uma empresa. Tá? Você tem um CNPJ, então o MEI é uma empresa. Tá certo? Então você não pode, né, deixar de pensar nesse formato. Tá bom? O MEI é uma empresa, você tem um CNPJ. Tá? Então você tem que pensar nesse formato. Então, se eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ, tá? Eu preciso abrir uma conta no banco, PJ, para receber os meus ganhos das plataformas, para quem é produtor, para quem é afiliado, tá certo? Então, precisa receber esses rendimentos na conta jurídica. Se eu sou MEI, eu não vou continuar com aquela conta pessoa física, tá? É o correto, tá bom? Muita gente ainda utiliza, deixa lá aquela conta física, por ter um CNPJ, as plataformas já pagam os valores, né, mais superior a R$ 1.903,98 porque tem um CNPJ. Mas esses valores devem ser enviados para a conta PJ, tá bom? Mesmo que você depois você pegue aquele valor, que é o percentual lá do seu lucro, né, da sua retirada, e mande para sua declaração, para o seu imposto de renda, ou desculpa, que mande para sua conta pessoa física, tá certo? Mas o certo é isso. Então, uma contabilidade ela vai também te auxiliar no cadastro de um funcionário. O MEI pode ter um funcionário, então, se ele pode ter um empregado, então, João Neto, meu amigo, tudo bem? Tamo junto aí. Então, cara, então você tem que fazer dessa forma. Então, você tem que pensar o MEI como uma empresa. Show. Então, se você vai registrar um empregado, você pode e precisa ter um contador para lhe auxiliar nesse ponto. Tá certo? Então, até mesmo para ajudar na abertura do MEI.
muitos empreendedores iniciam o MEI, tá certo? Abre o MEI de qualquer forma, porque alguém disse, abra esse MEI assim e coloca lá um KNAI que não tem nada a ver com o que ele faz. Não, mas coloca esse aí que dá certo. O MEI não tem fiscalização. Eu vou contar para vocês, o MEI tem fiscalização sim. Então fique atento, porque eu já recebi cliente aqui com fiscalização, tá, da Receita Federal. Não somente de débito, tá? Não somente de débito. Informações, né? Informações foram enviadas para a Receita Federal de recebimentos, né, na conta desse MEI, na conta do empreendedor. Quer dizer, ele liga o CPF ao MEI, ao CNPJ MEI. Então ele sabe aqueles valores que estão entrando na conta e muita gente está excedendo o valor de R$ 81 mil ao ano, que é o limite do MEI. E essa informação, pode apostar, galera, chega para a Receita Federal. Um dia ela chega, se não chegar esse ano, pode chegar no outro, então fique atento a esse detalhe. Esse é um dos pontos, tá, que a contabilidade vai lhe auxiliar, né, e vai evitar que você tenha problemas futuros. Então, abrir um MEI da forma correta. Quando você vai abrir um MEI que é gratuito, aqui na RA Contabilidade nós podemos fazer esse serviço para você gratuito e vamos abrir o seu MEI de forma correta, evitando que você tenha problemas futuros, tá bom? E também nós vamos fazer a inscrição, se você é prestador de serviço, na prefeitura do município da sua empresa. Quando você abre lá o seu MEI, tá? Ninguém faz esse cadastro para você. Isso não é gratuito, né? Ninguém diz nem que você tem que fazer esse cadastro. Então, galera, sim, tá? A contabilidade vai te auxiliar, vai te ajudar, vai evitar que você tenha problemas futuros. Não somente com a Receita Federal, mas com a Prefeitura, até mesmo com a Cefaz, que tem MEI que comercializa, né? Então precisa emitir nota fiscal também de vendas, entendeu? A contabilidade também vai te auxiliar nesse sentido. Então, galera, pode anotar aí. O MEI precisa ter um contador, ter uma contabilidade principalmente especializada no seu negócio, tá bom? Então, esses são alguns dos motivos, tá, que a contabilidade pode te ajudar na abertura do seu MEI, tá certo? E também na assessoria mês a mês do seu MEI. Reginaldo, mas aí eu não sou nem do Simples Nacional. Pode acreditar, você vai precisar dessa assessoria. Por esses motivos que eu falei aqui, né? Algum desses motivos, tá certo? E tem um motivo bem importante que muita gente esquece. O MEI, ele ultrapassa, muita gente ultrapassa o limite do MEI e deixa lá, não esquece, não faz nada. Se você tem uma contabilidade, ela vai lhe orientar, vai evitar que você ultrapasse aquele limite, mais de 20%, e você vá retroagir, né, como empresa do Simples Nacional, pagar multa e juros dos valores que você faturou. Então, nessa migração do MEI para ME, ou para a Sociedade Limitada Unipessoal, uma transformação, a contabilidade é fundamental. E você já estando com a contabilidade, com um contador ao seu lado, fica muito mais fácil. Tá? Evita que você pague multa, pague juros e evite problema com a Receita Federal. Então, no meu entendimento, o MEI precisa sim ter uma contabilidade. Tá? Aqui na RA Contabilidade nós temos plano de negócio. Para quem é MEI, para quem é do Simples Nacional, quem é do lucro presumido. Então nós fazemos aqui um plano de negócio e nós ajudamos esse microempreendedor individual a iniciar o seu negócio digital de forma correta, de forma assertiva. Tá? Para que ele não tenha que se preocupar com mais nada, além de vender, né, de vender ou prestar os serviços que ele presta, né, e vá ter lucro, tá? E se preocupar com essas obrigações, deixa para a contabilidade, tá certo? Porque existe declaração para enviar e essa declaração pode ir de forma incorreta, quer dizer, com a contabilidade essa declaração vai de forma correta, porque todo ano tem até 31 de maio, agora você já deve informar referente a 2021. Então, referente a 2021, o MEI já deve informar a declaração até 31 de maio de 2022, que é o prazo. Tá certo? Então, galera, é fundamental que você tenha, tá, uma contabilidade e essa contabilidade seja especializada no seu negócio para evitar que você tenha problema futuro.
Eu vou contar uma história que eu sempre conto, tá? De uma cliente que chegou, que agora é nossa cliente, e ela chegou, já, alguém abriu, ela disse que foi um contador amigo que abriu a empresa para ela. E ela abriu essa empresa, tá? Colocou já no Simples Nacional como um código de agência de publicidade. E queria vender infoproduto. Queria vender infoproduto, certo? Mas com esse código ela não vende infoproduto. Outro detalhe, com o código de agência de publicidade, ela vai para o anexo 5 do Simples Nacional, alíquota 15,5%. E o código KNAI para venda de infoproduto, lá no Simples Nacional, é anexo 3, a alíquota é 6%, a alíquota inicial sobre o que ela faturar. Olha a diferença de 15,5% para 6%. Então, fizemos a alteração desse KNAI, tá certo? Alinhamos a empresa todinha, toda certinho, para ela vender infoproduto. Colocamos o KNAI correto, que é o 8599604, para ela poder vender esse infoproduto. E dessa forma ela vai pagar menos imposto. Quer dizer, com aquele KNAI ela não ia vender infoproduto, ainda iria pagar mais imposto. Tá certo? Então esse é um exemplo que a contabilidade pode te ajudar de forma assertiva. Então estar com a contabilidade, né, mesmo você sendo MEI, é a melhor forma de você evitar problemas futuros e evitar problema com a Receita Federal. Tá certo? Galera, se tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, pode. Tá certo? Tem esse pontinho de interrogação aí, você faz a pergunta. E eu queria pedir para vocês para mandar, tá, essa live aí, enviar no aviãozinho que tem aí do lado, enviar para mais 2 pessoas que é MEI e tem algumas dúvidas sobre o MEI que ela pode tirar aqui nessa live. Tá certo? Principalmente a dúvida é se o MEI precisa ou não de contabilidade. Tá certo? Vou repetir novamente. De acordo com o Código Civil, não precisa, tá certo, de contabilidade. Mas, por todos os motivos que eu dei aqui, tá, galera? É importante o MEI ter uma contabilidade ao seu lado. Tá certo? Ela vai te dar a assessoria correta, tá? E assertiva para que você tenha lucro, tá? E não se preocupe. Não tenha preocupação, tá certo? Não tem preocupação. Nós vamos cadastrar sua empresa para prestar serviço e emitir nota fiscal? Sim, sem problema nenhum, tá? Vamos inserir o KNAI correto. Então vamos fazer todo o processo da abertura desse MEI de forma correta, tá certo? E se você tem um MEI e às vezes está com aquele código, aquele KNAI, que não tem nada a ver com o que você faz, então consulte um contador, tá bom? Que ele vai te ajudar e vai te dar assessoria. Aí a contabilidade está à disposição de vocês para ajudar. Cada um de vocês que tem alguma dúvida, tá? Queira tirar alguma dúvida sobre o seu negócio, tá certo? Nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Então fique atento a esse detalhe. Tudo bem, no mercado digital, o KNAI não existe algum KNAI específico para certas atividades. Por exemplo, como social media, um gestor de tráfego, não é verdade? Então não existe um KNAI específico, mas nós sabemos, essa contabilidade que é especializada sabe qual o KNAI correto para inserir, para que você evite problema com a Receita Federal lá na frente. Porque eu não estou falando nem agora, galera, a Receita Federal tem 5 anos, então se ela tem 5 anos para te cobrar, tá? Se você tiver de forma incorreta, KNAI incorreto, tá bom? Se você tiver de KNAI incorreto, ela tem como verificar isso se você tiver colocando na descrição da nota fiscal, certo? O que você está fazendo lá é diferente do KNAI. Se está entrando valores superior a 81 mil na sua conta, pessoa física, ela tem como saber sim. Se você está fazendo essa divisão, de valores recebidos na conta jurídica e na conta pessoa física, que é para não chegar ao valor de 81 mil reais, ela tem como unificar sim, porque os bancos, todo ano, ele manda informação, tá, das contas, né, para a Receita Federal. Se você tem conta PJ, se tem conta pessoa física, tem poupança, ele tem essa informação. E outro detalhe, as plataformas, ela manda essa informação. Porque como ela faz a intermediação, tá, ela faz só a intermediação. Então ela vai dizer lá para a Receita que aquele valor não é dela.
aquele valor é do produtor A, ou então é de um afiliado, ou é do gestor de tráfego, certo? Então não é da plataforma. Da plataforma só é aquele percentual que na Hotmart, eu acho que é, se eu não estiver enganado, é 9, eu acho que é mais ou menos quase 10%, fechando aí é quase 10%, que é o percentual que ela absorve, né, por fazer essa intermediação. Ela presta esse serviço de intermediação e cobra esse percentual. Mas o restante é todo do produtor, é todo do afiliado, é todo do gestor de tráfego, certo? É todo do coprodutor, né? O do lançador que faz os lançamentos e tem esse recebimento, tá certo? Então tem que ficar atento a esse detalhe, porque muita gente acredita MEI não precisa de contabilidade. Existe MEI aí que tem valores aí que está devendo valores, aqueles valores mensais, que na prestação de serviço é mais ou menos R$65 há anos. Quer dizer, teve que fazer parcelamento. Alguns não fizeram parcelamento e teve o CNPJ cancelado. Aí, quer dizer, tem que reativar. Quer dizer, tem aquele custo para fazer isso, tem que pagar. Você já tendo essa contabilidade do seu lado, você não vai ter esse custo, você não precisa se preocupar com esses detalhes. Isso aí tudo é a contabilidade que faz. Tá certo? Então, eu acho que eu já falei até demais, mas eu dei já vários motivos para você ter sim uma contabilidade mesmo você sendo MEI. Tá certo? Galera, qualquer dúvida aí é só falar, tá? Eu tenho umas dúvidas aqui que o pessoal já escreveu, anotei aqui, tá? Então vou dar uma pescada aqui e vou falar para vocês. Muita gente tem dúvida. O MEI precisa declarar imposto de renda? Essa dúvida ela é bem recorrente, principalmente em época de imposto de renda. Isso é fato, não, é real. Tá certo? Por quê? Porque é o seguinte, quando o MEI, mesmo ele faturando no ano até R$81 mil, você tem que analisar as regras do imposto de renda de pessoa física. Tá bom? Então, se você recebe, se esse MEI, que é esse empreendedor MEI, recebeu em 2021 rendimentos tributáveis, tá, no valor superior a R$ 28.559,70 durante o ano de 2021, ele fica assim obrigado a declarar imposto de renda de pessoa física. Sem dúvida. Se esse empreendedor MEI, se ele comprou ações, certo, da Bolsa de Valores, ele é obrigado sim a declarar imposto de renda. Se ele comprou em 2021, ele fica obrigado agora em 2022. Então, se ele também recebeu rendimentos isentos não tributáveis no valor superior a 40 mil, esse MEI, que esse empreendedor MEI, fica obrigado a declarar imposto de renda de pessoa física em 2022. Sem dúvida. Tá, galera? Sem dúvida. Isso é real. Não tenha dúvida. Então, esses são alguns dos motivos que faz com que o MEI, né, o empreendedor MEI, fique obrigado a declarar imposto de renda de pessoa física. Sempre analisar os rendimentos tributáveis e também se ele comprou ações, tá? Vamos supor que se ele comprou também, se ele comprou criptomoeda, se o valor for igual ou superior a R$1.000, o valor da aquisição em 2021, ele fica obrigado a declarar imposto de renda. Mesmo que ele não entre nos rendimentos tributáveis, que ele não tenha recebido rendimentos isentos, um fato desse já faz com que ele fique obrigado a declarar imposto de renda de pessoa física. Então, ficar muito atento, qualquer dúvida, você pode me chamar em box aí, a sua dúvida, se você não puder fazer agora, se você estiver assistindo só depois que vai ficar gravado no IGTV, nós vamos deixar lá no IGTV para vocês que vão assistir depois, se tiver alguma dúvida, pode deixar lá nos comentários a dúvida, que nós vamos responder, tá bom? Nós vamos te ajudar. Então, nós vamos responder aqui algumas dúvidas. Aqui eu falei já, tem outra. MEI precisa emitir nota fiscal? Galera, é o seguinte, o MEI ele só não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física. Se for pessoa jurídica, ele fica obrigado sim a emitir a nota fiscal, sem dúvida, tá bom? Então, muitos afiliados não emitem nota fiscal, mesmo quando o produtor tem CNPJ, afiliado deve emitir a nota fiscal para o produtor. Então, como é que ele faz esse processo? O afiliado, se ele trabalha para 5 produtores, tá? Ele vai emitir uma nota fiscal
para cada produtor, referente às comissões. Tá bom? Ele pode ser, por exemplo, como mês de março, no dia 31 ele pode emitir a nota fiscal para cada um dos produtores nos valores somados, né? De cada comissão que ele recebeu de cada produtor. Tá bom? Então, quer dizer, é muito simples. Ele vai emitir, se ele tem 5 produtores, ele vai emitir apenas 5 notas. Quer dizer, é simples. Dessa forma, ele vai evitar problemas com a Receita e ele vai também vai legalizar seu ganho, né? Dessa forma. E também ele vai ter mais credibilidade, quer dizer, ele vai dar mais credibilidade para o seu negócio emitir a nota fiscal, sem dúvida nenhuma. E não vai pagar nada mais se ele for um MEI, né? Que ainda tem muito afiliado ainda que está usando aquele KNAI de promoção de vendas. Então, se ele está usando aquele KNAI de promoção de vendas, é um MEI. Então, ele vai emitir nota fiscal até aquele valor, que é R$ 6.750 e R$ 81 mil ao ano, que é o limite do MEI. Se esse afiliado está com o Simples Nacional, aí ele vai lá ele vai para o anexo 5, viu, galera? É complicado. O afiliado no anexo 5, a alíquota inicial 15.000%, é complicado. Eu sei que é bem complicado, nós vamos fazer uma live ainda sobre isso, para conversar sobre isso, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, tem como a gente diminuir esse imposto do afiliado que está no Simples Nacional, tá, na alíquota 15.000% para a alíquota de 6% sobre o que ele faturar lá no anexo 3. Para isso ele tem que utilizar o fator R. Então, chama inbox aí, tem dúvida aí sobre o fator R. E você é afiliado e está no Simples Nacional e precisa, tá, dessa ajuda para reduzir o seu imposto. Fala com a gente, tá bom? Então, vamos mais outra, a gente já falou declarar imposto de renda, o MEI, eu já falei de alguns motivos, tá certo? Precisa emitir nota fiscal? Sim, tá bom? Então, pronto. Aqui tem outra pergunta que é assim: quem pode ser MEI no mercado digital? Galera, é o seguinte, por exemplo, um youtuber, ele pode iniciar seu canal como MEI. Ele pode, tá? Um coprodutor, ele pode ser MEI. Um produtor digital também ele pode ser MEI. Outras atividades como gestor de tráfego, social media, tá certo? Essas outras atividades, a gente tem que fazer uma análise do que realmente ele está fazendo no momento, tá bom? Porque existe algumas atividades que não permite que seja MEI, que ele tem que ir para o Simples Nacional ou para o lucro presumido, se for o caso, tá bom? Mas a gente faz uma análise aqui, a gente vai colocar e vai inserir esse KNAI correto, tá certo? Para que você evite problemas lá na frente com a Receita Federal. Tá bom? Mas existe sim algumas atividades do marketing digital que pode iniciar como MEI, tá bom? Sem dúvida nenhuma, existe. Então, a galera que está chegando aí, que ainda não me conhece, meu nome é Reginaldo Alves, eu sou contador de negócios digitais, tá bom? E hoje aqui nessa live estamos falando sobre contabilidade para MEI. MEI precisa sim ter uma contabilidade para que você evite problemas lá na frente com a Receita Federal, tá bom? E outro detalhe que eu vou falar aqui, sobre o seu lucro. Você com a contabilidade, você vai poder distribuir seu lucro de forma total e sem pagar imposto nenhum. Vamos conversar já sobre isso. Só responder aqui algumas perguntas, tá? Aí vamos responder e depois nós vamos para essa parte aí do lucro e como distribuir o lucro do MEI e sem pagar imposto, que é o melhor de tudo. Então vamos lá, tem mais um aqui, é o seguinte: MEI retira Prolabore. Galera, eu não indico que o MEI faça retirada de Prolabore, mas pode, tá bom? Vou beber aqui um pouquinho dessa água, bora lá. Galera, é o seguinte, o MEI, ele pode fazer retirada de Prolabore, só que quando ele faz a retirada de Prolabore, vamos supor que ele vai fazer a retirada de um salário mínimo. Sobre um salário mínimo, ele vai ter que pagar 11% de INSS. Ele já paga aquele imposto do MEI, não é isso? Que é R$ 65 para quem presta serviço. Estou falando muito aqui presta serviço, que eu estou falando muito com o mercado digital, tá bom? Mas o MEI, no geral, que presta serviço, é mais ou menos esse valor. Quem paga aquele DAS único lá mensalmente é mais ou menos R$ 65. Show? Então, a minha dica é o seguinte, é que ele faça a retirada do lucro. Então, no meu entendimento, ele deve fazer a retirada do lucro e não Prolabore. Evita que ele pague esse imposto de 11% do INSS. E para quem vai fazer a retirada de Prolabore demais, pode pagar até imposto de renda.
Então muita gente pergunta, o MEI paga imposto de renda? Depende. Na maioria dos casos não, tá? Mas nesse caso, se ele fizer uma retirada de 2 salários mínimos, ele vai ter imposto de renda a pagar. O MEI. Se ele fizer retirada de prolabore, de forma oficial, lá com o contador. Mas eu, como contador, eu não indico. Eu indico que você faça retirada de lucro. Tá bom? Mensalmente. Não precisa ser do ano, não. Pode ser mensalmente. Vou dar até um exemplo aqui para você, já que nós estamos nesse ponto. Vamos lá. Se você é um MEI, tá bom? Então estou com um exemplo aqui. Vou passar aqui para você. Vou falar logo do isento que você não vai pagar imposto nenhum e pode distribuir seu lucro, isso mensalmente, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que você tem uma receita de 80 mil. Tá no prazo, tá? Né? Show, porque 81 mil é o máximo, né? O limite do MEI. E você obteve uma despesa, isso com a contabilidade. A contabilidade evidenciou essa despesa, tá? Evidenciou esse lucro de 80 mil e essa despesa de 20. Então você ficou com 60 mil. A contabilidade está dizendo que você tem ali 60 mil. Tá certo? Isso eu estou falando aqui do ano, tá? Você pode distribuir isso mês a mês, mensalmente. Então ficou 60 mil. Esses 60 mil você pode mandar para sua conta pessoa física, sem problema nenhum, sem pagar imposto nenhum. Quando você for fazer a declaração de imposto de pessoa física, o seu contador, ou você, ou seu contador, no ano seguinte, ele vai informar aquilo ali, para poder fechar as informações. O Reginaldo, né, um exemplo aqui, o Reginaldo tem um MEI, ele teve um lucro de 60, ele fez essa distribuição no ano de 2021 desses 60 mil, tá? E está declarando lá no imposto de renda dizendo que ele fez isso, tá bom? Vai fechar a informação que está no banco, que você recebeu, os 60 mil, dentro da declaração de imposto de renda de pessoa física. Fechou. E a contabilidade também vai estar lá com o livro. Todas as informações, com carimbo do contador, que o contador precisa, né? Afirmar, dar essa informação e afirmar, carimbando. Que é um contador habilitado, lógico que ele precisa fazer isso. Sem problema nenhum. Receita Federal pode lhe chamar. Não, está aqui. A contabilidade está aqui, o documento está aqui, a informação está correta. Ok? Ficou com dúvida aí, galera, sobre esse processo, dessa distribuição de lucro, sem pagar imposto? Isso você pode fazer mensalmente. Reginaldo, mas aí eu não sei se o meu lucro vai ser 60 mil, mas a sua contabilidade sabe. Aí a contabilidade ela vai te passar essa informação. Se você teve um lucro mensal, um exemplo aqui, tá? De 5 mil. E você só teve uma despesa de R$1.000. Esses 4 mil você pode mandar para a sua declaração de imposto de renda pessoa, ou desculpa, para a sua conta pessoa física. Isso mensalmente. A contabilidade evidenciou que você obteve esse lucro. Você mandou as informações lá da receita, tá certo? E das despesas. Sem problema nenhum com a contabilidade, você vai distribuir tudo. Muita gente está fazendo o quê? Pega, não, é meu, sou MEI, faturei R$6.000, só tive despesa de R$500, muita gente tem poucas despesas mesmo, ficou com 5.500 sem a contabilidade, e esses R$5.500 mandou para sua conta pessoa física e já começou a gastar. Com certeza ele começou a gastar. De forma incorreta. Galera, o MEI é uma empresa, mesmo sendo, tá, um microempreendedor individual, que é bem simplificado, né, pagando apenas esse imposto que ele paga, mas também com aquele detalhe, com faturamento apenas de R$81.000 ao ano. Mas é uma empresa. Então você tem que cuidar, você tem que fazer isso, trabalhar como se fosse uma empresa, porque ela é uma empresa. Não é uma ME, não é uma empresa do lucro presumido, mas é um MEI que tem CNPJ, tá certo? Então tem obrigações, tem deveres e tem obrigações. Então esse não é o formato de você utilizar o seu MEI. Por quê, Reginaldo? Porque sem a contabilidade, tá? Sem a contabilidade, por exemplo, desses 60 mil, você evidenciou que tinha um lucro, desculpa, o faturamento foi 80 mil. Desse faturamento de 80 mil, tá? Nós vamos nem falar em despesa aqui. Você que é um prestador de serviço, só pode
pegar e mandar para sua conta de pessoa física 32% sobre 80 mil, sem pagar imposto nenhum, só apenas 32% de 80 mil, somente, entendeu? Então, de 80 mil, só 25.600 é isento. Reginaldo, mas aí 25 mil não dá não para mim não, para o ano não. Então, porque eu tive esse lucro de 40 mil. Então, se você evidenciou, não, eu tenho um lucro aqui de 40 mil. Então, você pode distribuir 40 mil menos 25.600, que foi isento. Essa diferença de 14.400 você pode utilizar. Mas você vai ter que mandar lá na sua declaração de imposto de renda como rendimentos tributáveis recebido de pessoa jurídica. E os 25 lá, que pode ser isento, 25.600, aí você pode mandar lá para sua declaração lá na parte de isentos não tributáveis, recebido de pessoa jurídica. Pode fazer isso. Mas lembrando que todo valor, certo, que não for isento vai ser rendimentos tributáveis na sua declaração. E esse valor, se você estiver gastando sem fazer isso, essa informação na receita ou na sua declaração do ano seguinte, você está gastando, está mandando para a sua conta pessoa física e está gastando, você pode ter problema sim. Porque não é a forma de fazer essa distribuição de lucro de forma isenta. Você só vai poder fazer isso de forma isenta com a contabilidade. Se você sendo um MEI, tá bom? Você sendo um MEI, você só pode fazer isso, tá? Se você tiver a contabilidade. Reginaldo, mas uma empresa do Simples Nacional, ela vai seguir o mesmo formato, tá? Ela vai evidenciar o lucro, porque o Simples Nacional é obrigado a ter a contabilidade. Ela vai dizer lá que tem 40 mil de lucro, por exemplo, uma empresa do Simples Nacional. Esses 40 mil ela pode mandar lá para a sua declaração, tá certo? Sem problema nenhum. Ela pode mandar para a conta, pode mandar. Mas existem algumas regras, já com a empresa do Simples Nacional, lucro presumido, tá bom? No contrato tem que constar que vai ser feito essa retirada do lucro, tá bom? Ele tem que provar lá na sua contabilidade que existe esse lucro e também ele não pode ter débito. Ele não pode estar devendo imposto nenhum. Porque como é que eu tenho um lucro e só estou devendo imposto? Entendeu? Tenho um lucro e estou devendo INSS. Tenho um lucro e estou devendo FGTS. Tenho um lucro, estou devendo Simples Nacional. Ele não vai poder fazer essa distribuição de forma total. Tá? Por MEI é a mesma coisa? Sim. Eu não posso distribuir o lucro do MEI se eu não estou pagando nem o imposto do MEI, que é R$65. Como é que eu vou distribuir 60 mil de forma total isenta? Tá certo? Então, tem alguns detalhes, galera, que eu posso passar para vocês podem também, a gente tem aí uma consultoria gratuita, tá bom? A gente pode te dar assessoria em teu MEI sem problema nenhum, tá bom? Marca com a gente. Primeira consultoria é gratuita, tá bom? Depois eu vou mandar uma proposta para vocês vocês vão definir se vai aceitar ou não e a gente começa a trabalhar junto. E sempre a gente vai e marca uma reunião todo mês para a gente ter aquele alinhamento e ver a situação do MEI como está, tá bom? Nós vamos fazer com que você emita a nota fiscal, sim, de forma correta, para evitar problemas futuros, tá bom? Então, essa é a forma da distribuição do lucro do MEI, tá? Do MEI sem a contabilidade e do MEI com a contabilidade. Sem a contabilidade, tá certo? Ele pega o valor do faturamento e 32% sobre esse valor, ele pode distribuir de forma isenta e mandar para sua conta pessoa física e depois declarar lá no imposto de renda. Também ele só é obrigado a declarar, certo, o imposto de renda se ele tiver rendimentos tributáveis, valor superior. No caso, no exemplo aqui, se foi 14.400 que foi tributáveis, então ele não precisa declarar, tá certo? Mas a minha dica é que ele faça a declaração. Mas por quê? Porque é o seguinte, mesmo você não sendo obrigado, você sendo MEI, você declarando, fazendo essa sua declaração, é uma forma de você mostrar ali seu rendimento. Quer dizer, se você precisa, por exemplo, financiar sua casa, um carro, a declaração de imposto de renda está ali. Entendeu? Documento oficial, chancelado pela Receita Federal.
ok? Então a minha dica é que você faça. Se você é empreendedor, se você recebe rendimentos lá só de pessoa física, faça a declaração sim. Antes faça o Carnê-Leão, tá bom? Mas se é rendimento recebido de pessoa física, tá bom? Aí, se é do MEI, faça, distribua o lucro, tá? Se tiver contabilidade, nós vamos distribuir total. Se não tiver, você só distribua 32%. Se precisar distribuir o restante, vai ser tributável, tá bom? E faça sua declaração de imposto de renda de pessoa física, porque é importante para você. Você pode precisar no futuro, tá bom? Então, galera, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, tá? Formar alguns motivos que o MEI precisa ter uma contabilidade, e essa contabilidade especializada no seu negócio. Nós que trabalhamos aqui com afiliado, com produtor, com gestor de tráfego, com social media, com coprodutor, que nós também trabalhamos aqui, certo? Youtuber também, youtuber e influenciador digital, digital influencer, né? Que precisa, tá, desse auxílio, que sempre, galera, sempre, não trabalhe de pessoa física. Siga essa dica aqui, essa dica é de ouro. Não trabalhe como pessoa física. Abra um CNPJ. Se você tem dúvida se você vai pagar mais imposto ou não, eu tenho um vídeo aí no meu canal, tá bom? Aqui também, no nosso Insta aqui também, tem vídeo, tem conteúdo gratuito que pode te ajudar. Você que está aí como MEI ou está como pessoa física, tem dúvidas se pode abrir um CNPJ, se pode ser MEI, nós podemos te ajudar. Empresa do Simples Nacional do Lucro Presumido, nós também podemos te ajudar, tá certo? Se você tem dúvida sobre contabilidade para o mercado digital, nós podemos te ajudar. Então lá no nosso canal no YouTube, eu vou deixar aqui também, quando eu salvar no GTV, vou deixar o nosso canal para você poder acessar lá, que nós temos conteúdo mais completo. Então tem conteúdo para gestor de tráfego, para coprodutor, para produtor digital, para afiliado, entendeu? Para social media, para quem tem canal no YouTube já monetizado, também nós temos conteúdo, tá bom? Lembrando, pessoa física, nunca. Pessoa jurídica, sim, porque você vai pagar menos imposto, sem dúvida nenhuma. Abrir um CNPJ vai fazer com que você pague menos imposto, não tenha dúvida. Você como pessoa física, tá? Você vai, sobre o que você faturar, você pode pagar até 27,5% de imposto de renda. 11 a 20% de INSS sobre o que você faturar. Onde você pode ser um MEI, pagar R$65, ou se você pode ir para o Simples Nacional, para o anexo 3, que é a alíquota inicial 6%, você vai pagar 6% apenas sobre o que você faturar. Certo? Até mesmo se você for para o lucro presumido, ainda tem mais vantagem, porque a alíquota lá no lucro presumido é de 16, acho que é 16,83. Quer dizer, comparado com pessoa física que imposto de renda pode chegar a 27,5, galera. Não é brincadeira não. Imposto aqui paga-se, mas a gente tem que jogar o jogo. Eu não estou dizendo aqui que você tem que pagar imposto, mas tá, se você quer ser um empreendedor, você precisa pagar imposto. Porque quando a gente está pagando imposto, nós estamos pagando imposto, nós estamos faturando. Nós estamos faturando, nós vamos pagar imposto, mais um imposto justo. Então aqui na RA Contabilidade, você vai pagar o imposto, mas o imposto mais baixo possível e de forma legal, evitando que você tenha problema futuro com a Receita Federal. Não queira problema com a Receita Federal. Acredite, não vale a pena. Ela sempre ganha. Receita Federal sempre vai ganhar, acredite. Então, para isso, você deve ter uma contabilidade especializada no seu negócio, para te ajudar nesse todo esse processo, desde a abertura. Se você já abriu, fala comigo aqui, Reginaldo, tá correto aqui esse meu KNAI, esse meu CNPJ. Eu queria fazer aqui a contabilidade dessa empresa, eu não fiz. Eu queria pagar esses impostos aqui, queria parcelar. Nós podemos te ajudar. Me chama no inbox aí, que a gente vai conversar e nós vamos te ajudar, tá bom? Vou deixar também anexo, quando eu salvar essa live aqui no Instagram, eu vou deixar um comparativo, assim, no caso é um relatório no Excel, tá? Onde você vai poder colocar suas receitas e suas despesas. Dessa forma você vai ter esse controle do seu faturamento, né? Seja você prestador de serviço ou comércio, que tem um MEI, então você vai ter um determinado controle
para não ultrapassar aquele limite do MEI e ter problemas, tá bom? Então eu vou deixar em anexo também essa planilha no Excel, onde você vai poder colocar lá suas receitas, suas despesas e saber lá seu lucro lá mensal, tá bom? Lembrando que a RA Contabilidade nós temos uma proposta de negócio que pode ajudar o seu MEI, tá? E não é alto o valor. Fique tranquilo que a nossa contabilidade não é alta, é justa. É justa. Então eu acho que tudo tem que ser assim, justo. Você tem que pagar pelo um valor justo, entendeu? Mas você deve pagar também para evitar problemas futuros. Então, galera, evite problemas com a Receita Federal, evite problemas futuros para não pagar multa e pagar juros, que não vale a pena, tá bom? Então nós vamos lhe orientar nesse processo aí, seja da abertura do seu MEI, empresa do Simples Nacional, do lucro presumido, ou se você já tem para fazer a alteração, para fazer a migração, nós vamos te ajudar em todo esse processo, tá bom? Então, se você não tem nenhuma dúvida, galera, se você não tem nenhuma dúvida, tá bom? Eu já vou encerrar essa live, pedir desculpa de novo por ter atrasado um pouquinho, mas, tá bom? Foi necessário, tá bom? Então, queria agradecer a todos aí que participaram dessa live, que entraram, que participaram junto comigo aqui nessa live. Queria agradecer a todos, muito obrigado. E se você não segue a gente aí, segue a gente no Instagram. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube também, que é RA Contabilidade Digital. Nós temos um canal, tá bom? E esse canal é conteúdo gratuito para você que está iniciando seu negócio digital. Qualquer dúvida, me chama inbox aí que nós vamos te ajudar, tá bom? Te espero aí na próxima live. Aproveita aí os nossos conteúdos, compartilha, salva, tá bom? Então, espero você aí na próxima live. Como digo sempre, até lá!